O que aconteceu com a cantora Damares? Confira neste vídeo um pouco de sua história e por que a cantora sumiu por tanto tempo da mídia. A estrela é Jesus, irmão. A igreja tem que entender que não pode adorar a criatura, mas tem que adorar o Criador da criatura. O negócio ficou tão sério que eu estava incomodado com as fotos na frente do altar enquanto eu ministrava, que foi me deixando doente, irmãos. Damares Alves Bezerra de Oliveira, conhecida como Damares, ela nasceu em janeiro de 1980 em Umuarama, no Paraná. Vindo de uma família bastante humilde, Damares, desde muito nova, já demonstrava um talento especial, o dom de louvar a Deus. Porém, sua família não tinha condições de investir em sua carreira na música, mas Deus já tinha uma grande promessa na vida de Damares, que anos mais tarde iria se cumprir. E Deus usava pessoas de longe para ir lá onde eu estava e dizia: filha minha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Te levarei um lado outro deste Brasil e fora dele, eu vou soprar teu nome. E tu vai ver o que eu vou fazer através da tua voz. Eu falava: Deus, é impossível. Como eu vou sair daqui deste lugar tão difícil? Anos depois, Damares se casou com o pregador Aldori de Oliveira, que investiu na carreira musical de Damares, se tornando o empresário da cantora. Com isso, veio seu primeiro álbum no ano de 1996, com o título Asas de Águia. E já nos anos 2000, ela lançou seu segundo álbum, A Vitória é Nossa, que abriu várias portas para que Damares se apresentasse nos principais eventos gospel do Brasil, como o Congresso Gideões Missionários da Última Hora, que à época era disputado pelos cantores como uma forma de divulgar os seus trabalhos. Satanás tem que começar, é debaixo do pé do crente. Quando o crente glorifica Deus, opera, Deus batiza, Deus revela a sua glória, maravilhas. 2 anos depois, Damares lançou seu terceiro álbum, Agenda de Deus, em 2002. Já em 2004, ela lançou o CD O Deus que Faz, pela gravadora da cantora Mara Lima. Nesse período, Damares já estava bastante conhecida no meio gospel, tinha uma agenda bastante corrida e se apresentava em diversas igrejas. Em 2006, Damares lançou seu CD Diário de um Vencedor, com estilo mais pentecostal, que foi muito bem recebido no meio cristão. Sua prova, cadê ela? Foi embora de vez, sabe por quê? É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, chega de ser aprovado. Mas mesmo assim, Damares ainda não havia alcançado o topo entre os artistas gospel do Brasil. E muitos ainda não conheciam o seu trabalho, mas ela mesma afirmava que nunca havia se esquecido das promessas que Deus havia feito a ela desde o ventre de sua mãe. Como eu vou gravar CD? Não tem condições, a minha família é pobre financeiramente, não tenho condições. Mas Deus usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. As promessas de Deus se cumpriu completamente na vida de Damares no ano de 2008, quando ela lançou o CD que se tornaria o maior sucesso da sua carreira, o álbum Apocalipse. No Apocalipse que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse acontecer milagre. Com liberdade, hoje aqui vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer, quem vai te abençoar. Por ordem de Jeová, quem te viu passar a prova e não te ajudou. Quando vê você a bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você. Até hoje, especialistas do meio cristão
não sabe explicar como esse álbum Apocalipse da cantora Damares fez tanto sucesso e foi de repente, alcançando mais de 1 milhão de cópias vendidas. E Damares, que ainda era desconhecida para muitos, se tornou uma das principais cantoras gospel do Brasil, se apresentando nos principais eventos evangélicos do país e sendo entrevistada por todas as televisões. A música Sabor de Mel, do compositor Agailton Silva, fez tanto sucesso que alcançou até mesmo o meio secular. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama, Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Porém, com todo esse sucesso, começou a aparecer algumas polêmicas. Alguns pastores mais tradicionais começaram a proibir a canção Sabor de Mel em suas igrejas, pois, segundo eles, a música era vingativa. Já outros defendiam, dizendo que a canção é bíblica e remete a Davi no Salmo 23, versículo 5, quando ele pede para o Senhor preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. A polêmica foi tanta que a própria Damares resolveu responder às críticas à música. Eu não sei como que pode alguém ainda querer falar mal e proibirem de cantar uma canção como essa, Sabor de Mel. Tá fora do conhecimento bíblico. Uma canção que Deus tem curado, tem salvado, tem libertado tantas vidas das garras do Satanás. Não, meu compromisso é com Deus, não é com o homem não. Foi Jesus que me chamou. E Deus falou pra mim, eu vou falar. Deus falou pra mim que ia ter muitos levantes, muita inveja, muita calúnia. Mas Deus falou pra mim, filha, não se preocupe, porque é eu que vou fazer tudo isso. E quando foi pra mim gravar essa canção, Deus usou uma pessoa, eu nem tinha ouvido ainda. Deus falou pra mim aquela semana, Deus falou assim, filha, eu vou colocar um presente na tua mão. Nós estávamos passando uma luta muito grande, financeiramente, em tantas outras áreas, naquela época. E Deus falou pra mim desse jeito. Eu pensei logo, falei, talvez seja algum presente financeiro, alguém que vai dar alguma coisa. E quando eu recebi o CD, apenas no violãozinho, tocando esse hino, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. E eu chorava muito. E Deus falou pra mim, lembra, filha, do presente que eu falei que ia te dar? Esse é o presente. E Deus tem curado tantas vidas sendo sacudidas através deste louvor. O tempo passou. Em 2009, Damares lançou seu DVD ao vivo pela gravadora Louvor Eterno. Em 2010, Damares dá mais um grande passo em sua carreira. Ela assina com a gravadora Sony Music, por onde lançou seu álbum Diamante, que foi um grande sucesso. E a música, um grande vencedor, ficou entre as mais tocadas do Brasil naquela época. O clipe alcançou mais de 200 milhões de visualizações. Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir. Este novo vencedor está chegando aí. Aproveitando o sucesso, Damares lançou o DVD ao vivo, gravado em São Sebastião. Damares vivia o auge de sua carreira, acumulando vários prêmios, disco de ouro e de platina. Porém, Damares decidiu mudar um pouco seu estilo, o que para muitos foi o erro da cantora. Ela deixou de lado sua identidade pentecostal, que foi o que a levou ao
topo no meio gospel e passou a gravar canções mais voltadas ao pop gospel e mudou muito seu repertório, porém ainda com um toque pentecostal. Já em 2013, ela lançou o CD O Maior Troféu, que também teve uma venda bastante expressiva, alcançando milhares de visualizações. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais não são mais uma lágrima perdida, teu amor e luz. Após esse CD, Damares encerrou a sua parceria com o compositor Agailton Silva. Ele que compôs vários sucessos da cantora, como Apocalipse, Sabor de Mel e Um Novo Vencedor. Mas Deus estava trabalhando na vida de Damares. Durante um congresso em Boston, Damares recebeu uma profecia de uma missionária, que entregou uma forte revelação e ministrou sobre o ventre da cantora. E olha a surpresa minha para ti, Cássio. Nemante Yashu, Ekayashe, no teu ventre, mistérios meus, porque tu serás e farás de Yashu, porque de ti, nação, de ti, nação, plenitude da minha glória, porque me agradei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. E meses depois, Damares anunciou que estava grávida de sua primeira filha, Antonella. 2 anos depois, Damares voltou a lançar um álbum pela Sony Music, o CD Obra Prima, em 2016, porém não teve tanta repercussão. Depois, ela lançou mais 2 DVDs ao vivo em 2018, que também não alcançou os números desejados. E a partir daí, Damares entra em uma das piores fases da sua vida, ao enfrentar o luto e entrar em depressão após a perda do seu pai, o pastor Antônio, que, segundo ela, era quem lhe ajudava com o repertório, pois era um homem de Deus e tinha discernimento espiritual. Mas ele lutava contra uma doença e não resistiu, vindo a falecer em 27 de maio de 2018. Tempos depois desse episódio, Damares desabafou sobre esse período muito triste em sua vida, que chegou a entrar em depressão depois da perda do pai e que pensou em sumir da mídia por uns 10 anos. Olha, Karina, eu entrei em depressão, assim, eu comecei a ficar em depressão. Foi um tempo muito difícil para mim. Eu nunca mais tinha parado, assim, eu não quero mais gravar, não quero mais saber de nada. Foi terrível, só que dessa vez foi ainda pior, assim, né? Porque foi uma outra situação. E depois de enfrentar o luto, a depressão, Damares reconheceu que toda a fama e todo o sucesso havia impactado negativamente a sua vida espiritual, o que refletiu diretamente em sua carreira. A estrela é Jesus, irmão. A igreja tem que entender que não pode adorar a criatura, mas tem que adorar o Criador da criatura. O negócio ficou tão sério que eu estava incomodado com as fotos na frente do altar enquanto eu ministrava, que foi me deixando doente, irmãos. A gente precisa entender que quem levanta é Deus, quem exalta é Deus, quem abate é Deus. E eu e você não somos nada sem Deus. Que ego coisa nenhuma. Ficar inflado, cheio, se achando o último salgadinho do pacote, querendo agradar o homem o tempo todo, temendo o homem o tempo todo, para poder não sair da mídia, sabendo que está sendo usado como um produto, mas mesmo assim não está nem aí, porque o que importa é o glamour, é o status, é a fama, é os aplausos.
E Deus vem falando tanto comigo. Tanto. Eu disse, Deus, eu não quero isso, Senhor. Vocês me perdoam, irmão, não está falando assim? Desabafando com os irmãos aqui, porque eu vivo no meio, eu sei como é que funciona. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando. Isso vai nos levando a um buraco, a uma sequidão espiritual tão terrível, que você passa a ser mecânico, irmãos. Só isso e nada mais. O Espírito Santo de Deus já saiu, já se afastou, e a pessoa achando que ainda continua alguma coisa. Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, pois sem ele eu não sou nada. Não retires de mim a tua presença, pois sem ela eu não sou absolutamente nada. Você pode levantar as tuas mãos como um reconhecimento que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu acredito num avivamento, num mover de Deus tão grande sobre a vida dos cantores, dos pastores, dos pregadores aqui nesse Brasil. Pessoas estão morrendo, tirando as suas vidas por falta, irmão, de intimidade com Deus, porque já perdeu. Já perdeu, ele se perdeu, já não consegue mais te achar. Ele tenta, já não consegue mais. Por quê? Porque o mundo sugou todas as suas energias, sugou a intimidade com Deus. O pecado entrou no coração e roubou a glória de Deus. Deus precisa que nós nos coloquemos, dissemos: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, que não é meu, que é da parte de Deus, isso eu te dou. Sal da terra e luz do mundo. É a unção de Deus que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Eu não tenho medo de dizer isso aqui, porque Deus tem cobrado de mim. E eu tenho falado: Deus, eu não quero esquecer de onde o Senhor me tirou, onde o Senhor tem me colocado. Eu quero descer na tua olaria e é lá que eu quero ficar. Não quero sair nunca mais de lá. Eu não quero viver uma vida vazia. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. E com toda essa trajetória sólida no meio gospel, Damares ficou esquecida por muitos. Depois desse tempo que ficou longe das mídias, ela voltou e lançou novos trabalhos, mas nenhum alcançou as marcas esperadas. E assim, Damares ficou esquecida por um grande período. Após o término do seu contrato com a Sony Music, ela assinou com a Toda Music em 2025. Damares promete voltar ao topo da música cristã novamente. Essa notícia deixou seus admiradores esperançosos, que torcem para que ela volte a cantar louvores pentecostais, como no início de sua carreira. Porém, apesar de tudo que Damares passou, ela continuou uma verdadeira serva de Deus, com seu testemunho e fé inabaláveis. Que Deus abençoe e que ela volte a cantar louvores ungidos e que alcance mais vidas para os pés de Cristo. A Bíblia nos diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Que Deus abençoe a cantora Damares e que possamos aprender com esse vídeo que, mesmo na luta, nunca devemos abandonar a Jesus. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com mais pessoas. Deixe o seu like para nos ajudar e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.